Boa tarde, estamos aqui para o segundo programa do Almanaque Confusão. Um programa que foi pensado para, através das diversas manifestações linguísticas, divulgar a cultura da nossa cidade. E hoje eu estou aqui num desafio de fazer a minha primeira entrevista na televisão com um convidado que é uma honra recebê-lo, porque é um ícone da nossa cidade. É com muita honra que eu recebo Hudson. Boa tarde. Boa tarde, Marilene. Tudo bem com você? Muito bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar esse convite de passar para o outro lado da câmera. Marilene, foi uma honra para mim, viu? Realmente ser entrevistado por você. E uma dificuldade enorme aqui estar sendo entrevistado, porque estou acostumado mais com entrevistar, né? É uma tarefa também difícil estar desse lado de cá das câmeras. Com certeza, mas é um prazer porque é mostrar para todos nós, né, pessoal, quem é Hudson de Mello. Conta para nós, Hudson. Bom, eu, como dizer, sou Hudson de Mello Borges, gosto de brincar com isso. Uns me chamam de Hudson, outros me chamam de Borges, né? Brincando mais um pouquinho, quase parente do Jorge Luiz Borges, o grande poeta argentino, né? Porque meu tio, José Luiz Borges. Uhum. Mas brincadeira à parte, sou são gotardense de coração, de alma. Nasci inclusive nesse local onde a gente está, onde é a SGTV, na Pinheiro Machado 88, tem uma referência aqui atrás, não sei se a câmera está mostrando, é a placa antiga aqui da nossa casa, onde meu pai, Lauro Borges, e a dona Elsa criou seus 4 filhos, e eu sou o mais velho deles, único homem da família, né? Então, assim, fui criado nessa casa, nessa região, né? Sou uma pessoa que minha família veio do Gordura, de Vila Funchal, e outro restante veio de Capão do Caçador, então são os lugares que eu gosto muito. Fui uma criança bem mirradinha, sabe, assim, muito fraquinha a princípio, a mãe conta com muita coisa assim, mas de muitos amigos, sabe, de pular esses muros dos quintais aqui, de jogar muita bolinha, de andar a cavalo demais, uma grande paixão, encorar poço. O Edson esses dias entrevistou o Luiz aqui contando, também participei dos poços aqui do Confusão, conheci essa água aqui extremamente limpa e fui uma criança muito, apesar de um pouco fraca, um pouco doentinha assim, mole demais, mas eu tive muitos grandes amigos que desde aí me ajudaram a ter uma excelente infância, uma saudade enorme desse tempo de menino. Tem algo assim da sua infância que você se lembra, que você se recorda assim com muito carinho, algo especial? Da minha infância? Olha, é engraçado, minha infância, eu sempre gostei muito do quintal aqui, eu tô olhando aqui hoje em dia, tentando entender, eu acho que onde está o segundo cenário aqui, já a partir daqui, um pouquinho para baixo, tinha um quintal do meu pai aqui e tinha um pé de manga-espada aqui, daqui tinha um pé de ameixa, lá embaixo tinha um pé de goiaba, que esse eu amava fora de série. Eu lembro do Biezinho, o Carlos, a gente brincava ali, era a época da Enterprise, sabe? Aquele negócio do Capitão Kirk, né? O McCoy, o Spock. Então, e por incrível que pareça, esse pé de goiaba tinha 3 galhos. Um ia para cá, ele tinha um pé só, ele era interessante, sabe? E tinha 3 galhos, um ia para lá, um para cá, um para cá. Então a gente subia e ficava balançando, e ali nós íamos para o universo inteiro. São coisas que me marcaram muito, esse tipo de coisa, essa coisa da imaginação. Eu acho que a imaginação na minha vida, ela é muito, desde cedo, eu vivi muito isso da imaginação, sabe? E essas lembranças dessas brincadeiras, era uma época em que meu pai trazia lenha da fazenda e também casca de café, então assim, era um ambiente excelente para grandes aventuras, luta de espada em cima aí do Monte Lenha, nadando nas cascas de café que ficava por aqui, umas grandes lembranças. Uma infância de verdade. Exatamente, e teve essa relação desses 2 lugares que para mim foram incríveis, que foi em Vila Funchal, fazenda do meu avô, Totonho de Mello, onde meu avô, eu fui o neto
Isso é muito marcante para a minha vida. Eu fui o neto homem mais velho durante 8 anos, depois que veio o meu primo neto do tio Breno, então meu avô era muito ligado em mim. E aí eu ia para a fazenda com ele lá, a gente sempre tinha uma égua para mim poder andar, aquela coisa, e eu juntava com os filhos dos retireiros, saía cedo, só voltava à tarde, então era aquele negócio de chupar manga, encorar poço, sabe? É uma alegria que eu acho assim, que não sei, não entendo por que o mundo perdeu uma coisa dessa, né? Uma coisa meio... Acho que o mundo levou uma manta enorme Com certeza. Nessa coisa digital aí, sei lá. Hudson, e a sua relação com a escola? Como que foi quando, né, você começou a frequentar a escola? Como que foi isso para você? Olha, foi muito interessante, porque foi talvez a minha outra grande influência, que é a dona Elce, né? Que minha mãe era professora. Ela, pelas ideias dela, dava aula no balé, ela me pôs no Afonso Pena, apesar de que nunca entendi isso muito bem, mas me pôs lá no Afonso Pena. E minha sala também é outra época completamente, não sei se hoje em dia ainda consegue se fazer assim, né? Eu fui colega dos meus colegas de escola desde o pré-primário até eu me mudar para Belo Horizonte, até no primeiro ano científico. Então, assim, a gente não era só colega de escola, a gente se tornou grandes amigos ali, que eu tenho até hoje, lembro de cada um deles, sei onde que eles se sentaram, sabe? Era uma coisa incrível. E a minha mãe, assim, ela me ensinou a ler, junto com os professores, a matemática que eu não entendo até hoje, minha mãe me fazia estudar, você entende? Assim, então, assim, eu até gosto de estudar, acho que foi uma fase também muito incrível, muito bacana mesmo. Então, no primeiro ano, você foi para Belo Horizonte, é isso? No primeiro ano científico da época, eu fui fazer o segundo e o terceiro, eu estudei aqui até o primeiro científico, e no segundo eu fui para o Colégio Estadual Central de Belo Horizonte. E como foi isso para o menino que corria na fazenda, era livre? Como foi essa experiência? Então aí já chega uma outra época, né, Marilene? Já adolescente, acho que também é uma coisa diferente de hoje em dia. Eu já queria sair da casa dos meus pais, eu já queria ter minha liberdade, eu já sonhava com aquilo, sabe? Então, incrível, essa é até uma história, eu gosto muito de histórias que aconteceram na minha vida. Eu queria tanto sair de São Gotardo que eu resolvi, minha tia Guida me falou, Hudson, por que você não faz o teste, me parece que das agulhas negras? Eu não guardo o nome muito bem não. Em Campinas, onde ela morava, e veio morar aqui. E eu estudei muito para isso. O professor Nicomedes, que foi um grande amigo também, a gente fazia taekwondo junto, me deu aula ali, muita gente, para mim poder sair aqui já com um trabalho, eu já ia ingressar ali na aeronáutica, tentar fazer esse tipo de coisa. E aí, na hora de fazer a prova, fui para Belo Horizonte, tive a grande ideia de passar na casa do meu primo Apis e contar para ele o que eu estava fazendo lá. E o Antônio deu aquela sua grande gargalhada. Falei, eu acho que isso aqui é mais sair de casa do que ir para a aeronáutica. Falei, Antônio, eu sei e tal. Falou, faz o seguinte, vai no cinema ver um pouquinho. E era, estava passando uns embalos de sábado à noite. Então, quando eu cheguei, tinha aquele tanto de garota, aquele tanto de garoto, aquela coisa, sabe? Os rebeldes, né? Que, de certa forma ali, que a coisa... Eu errei essa prova toda. Eu fiz questão de não passar nessa prova. E aí assim, mas acendeu em mim essa coisa de ir para Belo Horizonte, para outra cidade. Então eu acabei indo, fiz prova para o Colégio Central de BH e passei e fui. E foi uma barra pesada, né? Porque foi uma época bem diferente, aí, igual você falou, muita solidão, muita coisa. Eu não sei isso, estou contando. Eu tinha uma namorada na época, tem um caso muito bom disso aí. Eu nunca esqueci, porque a gente namorava aqui, eu fui para lá, e nessa época era só telefone mesmo, fixo. E aí, só eu para contar essas coisas. Aí a gente ficava muito tempo sem vir aqui, eu precisei ficar 3 meses sem vir aqui. E acabou que ela escreveu uma carta para mim, terminando comigo. E aquilo eu fiquei amarrotado, eu lembro que eu escutava o Pink Floyd, assim, mas uma deprê louca. E a carta só falava assim, como vão as paqueras por aí? Por aqui vão muito bem. Ô, deprê, hein? Então eu tive que amargar uma deprê muito,
Mas assim, logo fiz grandes amigos também até hoje. E a vida mudou muito, mas assim, eu acho que bateu demais assim, essa coisa de sair do seio familiar sozinho, enfrentar a cidade grande, né? O estudo. Mas, né, as coisas aconteceram dessa forma e isso é uma coisa que eu aprendi na vida, é não arrepender e não botar culpa nos outros, né? Que eu acho que isso não dá, né? E como que você retornou para São Gotardo? Exatamente isso, porque em Belo Horizonte eu tive contato com o pessoal do teatro, muita arte, assim, gostei muito disso. E eu terminei o terceiro ano e eu fiquei muito encucado o que fazer a partir daí. E não era muito aceito fazer teatro, né? Assim, sabe, minha família não achava aquilo muito normal, não, sabe? Fazer teatro, mexer com música. E eu não conseguia me sustentar sozinho ainda. Então, assim, e também a cidade grande ficou muito maluca para mim, sabe? Eu achei essa parte de poluição, de pessoas, foi uma época muito punk para minha vida. Então, do nada, eu larguei BH, assim, num dia e no outro eu mudei para aqui. Voltei para aqui, vivi nessa casa de novo, morei na fazenda do meu pai um tempo. E também com esse sentimento de voltar para a terra. Eu cansei do asfalto. Essa coisa, sabe? Essa paranoia de você ter de acordar, pegar um ônibus, né? Aquela fumaceira, aquele tanto de gente, aquela impessoalidade, sabe? Aquilo me cansou demais. Eu queria essa coisa de novo, mais quente, sabe? Assim. E eu também me sentia muito confuso. Eu falei, eu vou voltar e vou pensar. E voltei, acho que eu estou pensando até hoje. Não quero voltar para cidade grande nenhuma. E aí, quando surgiu essa coisa da SGTV? Como que você pensou? Como que ela nasceu? Eu acho que quase como tudo na minha vida, assim, sempre foi umas certas coincidências felizes, assim. Mas eu me lembro que o Zezé Eugênio, do Jornal daqui, que também é um fundador da SGTV, ele fez um recital de violão lá no Prédio Amarelo. Era para amigos mesmo, a gente bolou aquilo com o Zezé, para ele tocar. E eu me deu vontade de filmar aquilo, sabe? Falei, vou registrar esse negócio de alguma forma. Então, eu pedi uma câmera emprestada para alguém e fui lá e registrei. E depois o Alexandre, que é um grande amigo nosso também, um holandês, ele trouxe uma Super 8. Eu tenho essa Super 8 até hoje. E a câmera, eu tenho até vontade de pedir ela para o Zé Urbano Duarte, sabe? Que foi ele que emprestou essa câmera para a gente, né? E foi sabe, essa câmera rendeu, né? Rendeu a SGTV. Então dali eu pensei, o Alexandre trouxe esse Super 8, a gente filmava, não conseguia ver na época, tinha que revelar o filme. Então era um rolo. Aí eu só sei que um dia eu falei, Zé, vamos fazer um programa. Eu, mas como assim? Aí o Edson entrou na jogada, que a coisa. Tivemos o grande apoio do Dr. Paulo Eixo, que acreditou em dois rapazes realmente, mas muito amigo deles sempre, e no professor Edson Carlos, e vamos fazer um programa. E a partir daí, em uma semana, eu tive que aprender a filmar, a editar e fazer tudo. E o Zezé também teve que aprender a ser repórter em uma semana, e o Edson também. Então, assim, mas a gente fez um programa em uma semana, sabe? E foi um sucesso, sabe? Foi uma coisa tão bonita, assim, mostrar a cidade. E já tinha gente também, o Anselmo filmava, o Davi Rosa, eram pessoas também que a gente já tinha um entrosamento com filmagens, assim. Retomando o arquivo, eu cheguei a ver essas coisas e entender mais esse momento. Mas a partir daquele primeiro programa, acho que o importante eu, o Zezé e o Edson é porque a gente formatou um programa, a gente não só filmava, a gente aprendeu a editar, escrever, sabe, a fazer reportagem, e percebeu que não era só registrar, ir lá, filmar e passar, era preciso ter um trabalho em cima daquilo, era preciso lapidar aquele material bruto que você capturou. E quando a gente conseguiu fazer isso com todos os erros da época, aí foi uma coisa que daí para frente não parou mais. Qual foi o primeiro programa que foi ao ar? Eu sempre engano o dia certo, mas eu acho que é 4 ou 6 de abril de 1993. Mas eu acho que é 4, porque eu olhei um dia aí,
O 4 é domingo e a gente reprisava na terça-feira, que é o dia 6. Esse programa tinha o Sr. Afonso Bernardes tocando o cavaquinho. É muito engraçado ver as imagens originais, porque a gente filmava e eu apertava pause, travava, congelava a imagem dele, o áudio continuava, é muito engraçado. Mas assim, é muito puro e o enquadramento praticamente é o que eu uso hoje em dia, sabe? De intuitivo, que era aquela situação intuitiva, sabe? E tem uma situação também, como eu te digo, que elas são sempre muito interessantes, falam muito sobre eu, sobre minha vida, é que a gente resolveu cobrir a Operação Semana Santa. E tinha o tenente aqui, eu me esqueci o nome dele agora, ele é capitão, se não me engano, ou coronel em Patos de Minas hoje em dia. A gente se tornou muito amigo depois, já riu muito dessa situação. E a gente não tinha carro para fazer a matéria, não. E a Operação Semana Santa era lá perto de Campos Altos, naquela balança, daquela baixadona de Campos Altos ali, sabe? Onde tem umas lagoas que se formam ali, sim, naquela região. Eles estavam parando as pessoas e fazendo uma campanha de conscientização sobre a Semana Santa. Aí entramos num carro da polícia aqui, de carona, a polícia levou a gente, o Zezé fizemos matéria, a polícia parou no carro, deu uma carona para nós, tipo, foto. E a gente chega aqui, sabe? E assim... E era muito... O Edilson da prefeitura também, que é um grande amigo, que eu gosto demais, ele fez as primeiras vinhetas que eram feitas, se não me engano, não sei se no Word do computador, escrevia lá, programa de domingo, nós filmávamos o computador, você entende? Eram umas coisas assim muito ingênuas, mas muito bacana também, sabe? Foi uma outra época, né? Agora com o mundo digital, é outros 500, né? E também 28 anos depois não é possível, né? E teve algum momento que você pensou assim, não, vou parar com isso? Eu até contei esse caso esses dias pro Marden, o Marden, filho de Sr. Jandir, irmão da Simone, né? Outro grande amigo, que Deus o tenha, pessoal do Sebrae que eu amo de coração. Teve um dia, teve uma época, eu fui tão perseguido nessa TV, e assim... porque a TV já é uma barra às vezes, mas se você tem uma barra de fazer cultura no interior e eles ainda te perseguem, então é uma coisa meio grotesca, sabe? Então assim, eu fiquei completamente zero em termos de capital, de pessoal, acho que era eu sozinho aqui na TV nessa época. E aí eu desisti, falei, gente, eu vou largar esse tempo um lado, eu estou dando de bobo aqui. Vou lá para gordura, mexer com vaca, plantar, fazer uma lavoura, fazer outra coisa, que isso aqui eu tô dando bobeira aqui. E eu vim aqui pro fundo e fui trancando e determinado, sabe? Quando eu cheguei lá fora, bateram na porta. Eram os meninos do Sebrae. E o Marden tinha pedido para essas meninas virem aqui, me convidar para um curso do Empretec. Eu falei, gente, eu até gostaria, mas eu não tenho nem dinheiro para fazer isso. Vontade é muita. Não, o Marden falou que é para você fazer, você faz uns vídeos pra gente, a gente faz um trabalho juntos. Por incrível que pareça, eu fiz esse curso do Empretec e ele me deu uma motivação tão grande, sabe? Assim, eu sempre brinco muito com a Nayara, eu devo muito ao Sebrae, acho que a SGTV deve muito ao Sebrae por essa iniciativa do Marden, que ele mesmo falou, eu não sabia que... Eu confessei para ele um mês atrás isso, e eu falei, não sabia que tinha tido essa implicação tão... Falei, pois então fique sabendo, meu amigo, que você praticamente nos salvou, porque aquele dia, sem brincadeira, se eu fecho aquela porta, também não sei, mas eu acho que eu teria ido embora, não teria voltado não. Hudson, você algum dia imaginou que a SGTV seria um patrimônio municipal de São Gotardo? Ai, no começo não tinha a menor ideia disso, sabe? Assim, que a gente ia... Eu imaginava que a gente ia fazer uns programas no começo e tal, mas, sabe, eu vejo isso assim, quando eu percebi, por exemplo, eu comecei a registrar a festa Nossa Senhora do Rosário, sabe? Percebi a importância que era fazer isso para a memória, sabe? Aí já passou a ser aquela missão, sabe? Passou a ser uma coisa que era maior do que eu, sabe? Era um negócio assim que
vi uma força muito grande. Então, assim, eu fui entendendo esse trabalho meu, assim, de que poderia ser uma coisa bem bacana, sabe? E eu acho que ainda pode crescer muito, mas o que eu sinto, assim, é que, como diz você, eu acho que a TV, ela é um patrimônio mesmo hoje, de São Gotardo, sabe? Assim, as pessoas às vezes nem reconhecem isso direito, mas, assim, eu sinto que a gente tem história aí nos arquivos, né? Tanta gente bacana que passou por aqui. É com certeza um acervo histórico da nossa cidade. Exatamente. A gente registro. A gente tem 1.500 fitas da época do VHS, mais uns 300 DVDs da época do DVD. E depois disso, de 2005 ou 2006, se não me engano, para cá, uma porção de HD externo, sabe? Assim, agora a gente conseguiu um projeto através do Fundo Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais, que a gente conseguiu equipamento para um equipamento para guardar esse material. Tem um grande amigo também que está trabalhando só nesse projeto, sabe? O Bruno, que está editando nesse momento. Então, assim, para mim, e como você disse, hoje em dia parece que eu estou tão feliz com isso, sabe? Assim, de ver esse arquivo voltar, ver as pessoas novas, né? Como se é uma vitória e um desafio de novo, porque a gente não pode parar, né? Não é assim, eu consegui lá atrás, agora tá bom, eu vou deitar e dormir. Para mim isso não funciona, sabe? Eu gosto a vida tem que continuar. Para mim é uma honra você estar fazendo isso aqui hoje, porque, sabe, para mim isso significa continuidade, sabe? Assim, aceitação pela comunidade. Hudson, a gente percebe assim que a arte corre nas suas veias mesmo, né? Fala um pouquinho para nós dessa sua relação com as várias manifestações artísticas, as várias linguagens artísticas. Assim, eu estava brincando com você que eu não me acho um artista, eu me acho um arteiro naquele sentido. Sabe quando você faz uma bagunça e sua mãe fala para você assim, vou te dar um couro, você é muito arteiro. Eu acho que eu sou por aí, sabe? Mas como diz você, eu acho que eu sou um arteiro exigente, graças a Deus. Então, por exemplo, eu me lembro que a gente tinha o teatro, a gente começou fez a Nata do Lixo, chegou a Nata do Lixo, a gente tinha um grupo antes que eram os Ciganos na Ilha, as coisas assim, a Seição, a Ana, a de Lourdes do Carlinho, o Zezé, Tecão Chaves, né, Tarcísio Melo, a Angélica, irmã do Zezé, a Ângela Melo, Clezinho, tanta gente que passou por esse movimento, assim, de coisas também que a gente não tinha nem ideia. Mas graças a Deus, Belo Horizonte, por exemplo, essa ida para Belo Horizonte me aproximou do pessoal do Galpão, que me incentivou muito nessas coisas, vendo eles lá mesmo, aquele talento todo dessas pessoas. Então, assim, acabou que a gente fez um pouquinho de teatro, a gente fez algumas peças aqui. A gente, nessa época do teatro, da Nata do Lixo, era muito interessante, porque para nós não era tanto fazer essa peça que as pessoas, lá no tablado, não. A gente saía para a rua e fazia improvisações nos bares, entrava sem que as pessoas soubessem que a gente era um grupo, e sentava nos bares, começava uma discussão entre um e outro, todo mundo achava que estava acontecendo alguma coisa, mas a gente estava brincando com as coisas, sabe? Então, assim, tinha muita performance que a gente gostava. A gente se divertiu muito nessa época, assim. Isso me ajudou muito a abrir a cabeça também de muitas pessoas, foi uma coisa muito bacana. Então, essa relação com o teatro, eu adoro também. Eu acho que ela me trouxe até a TV, né? Com certeza. A relação com a música também, assim, eu acho que minha família, o Totonho de Mello, o Tio Lipran, grandes cacheiros, repentista, né? E assim, eu tento, gosto de tocar, eu parece que sou muito exigente comigo mesmo, não acho que eu faça isso bem feito, sabe? Da música, mas eu adoro a música, igual eu te falei mais cedo, a música popular, E eu sinto que é a grande biblioteca do mundo, assim, sabe? Assim, você me perguntou da escola. Chegou o terceiro ano, por exemplo, eu também, de alguma forma, eu me senti como traído pela escola, sabe? Assim, eu achava que a escola
ela não evoluía, ela me pedia, ela não me explicava coisas que eu precisava de saber, que eu encontrei na arte, sabe? Eu encontrei na música, assim, explicação para questões da minha vida, nos livros em si, na literatura, né? Quando eu conheci o Walt Whitman, aquilo, eu vi um universo na minha frente, assim, o Guimarães Rosa, sabe? Cada hora parece que eu vivia um planeta, né? E isso, para mim, a arte é uma coisa incrível demais, sabe? Muito, muito incrível. Eu tive uma grande experiência também, gosto muito desse momento na minha vida, em que durante 3 anos eu fiz parte do Moçambique de São Gotardo, sabe, assim, isso me mudou completamente, que foi a minha escola, de certa forma, moral, artística, sabe, que eu convivi com pessoas ali dentro que eu nunca vi pessoas tão puras, de 90 anos de idade, extremamente imaculadas, honestas, sabe? E um ritmo transcendental, uma coisa assim, que eu fico bobo, assim, me dói o coração quando eu vejo, por exemplo, uns anos atrás, a festa do Rosário se partir no meio e um pessoal pro cargueiro e o outro pro papagaio. Aquilo para mim era um absurdo, sabe? De conviver com a Santa do Rosário. Então essas coisas da arte são maiores que as outras coisas, né? Do que uma pessoa em si. E eu aprendi muito com isso, sabe? Assim, de suar, sabe? Posso contar um casinho? Pode, deve. Conta um caso aí pra nós, Hudson. Um dia eu cheguei de fogo no Moçambique. E o seu Zezinho jardineiro, não sei se você chegou a conhecer, ele tomava conta do jardim lá de baixo, né? O jardim de cima é Sagrado Corações, lá embaixo é São Sebastião, né? Ele tomava conta lá. Eu lembro só dele enrolar assim a mangueira, a paciência dele era incrível. O seu Zezinho era um senhor magrinho, alto, esbelto, um senhor, mas uma alegria, sabe? Aquela paz, nossa, eu sou fã mesmo até hoje, já faleceu há muito tempo, que Deus o tenha. E eu cheguei de fogo no Moçambique e ele viu aquilo, não falou nada comigo, foi conversando. Aí, por fim, ele me falou uma coisa muito interessante. Ele falou, meu filho, primeiro a gente faz a festa, depois a gente comemora. Isso não está mudando nada comigo. E a partir daí eu senti essa coisa do esforço, sabe? Assim, que a gente tem que fazer a festa, sabe? Eu demorei muito a aprender, por exemplo, a trabalhar mesmo, a fazer o meu trabalho com dignidade, sabe? Para valer. Mas isso, assim, e mesmo igual eu estou dizendo, a minha exigência com as coisas que eu gosto de fazer, sabe? De escrever, de fazer bem feito, sabe? Acho que primeiro a gente tem que fazer a festa, depois você comemora, né? E eu acho que a arte, ela ensina muito isso pra gente, ela imita Deus, ela imita a natureza, então ela tem que ser uma coisa grandiosa, bacana e simples, né? Porque não tem nada mais simples que o vento, né? Que a natureza, essa coisinha. Estou filosofando em alemão. O simples é o mais difícil, né? É bem difícil. A sofisticação, ela parece ser mais difícil, mas ela perde a qualidade, sei lá, ela não encanta. A sofisticação não encanta, né, Hudson? Hudson, eu já tive o prazer de ler algumas coisas que você escreve, às vezes você até posta. Fala um pouquinho para nós, como que você escreve? É uma coisa metódica ou não? Como que é isso? O Hudson que escreve. Porque não pode falar o Hudson que escritor, gente, porque ele é muito exigente. Não, assim, por exemplo, eu comecei a escrever muito sob a influência dos meus primos da Pacatatu, o Tarcísio e o Apis, né? Que foram 2 pessoas muito marcantes na minha vida, né? O Júlio Prados, o Batista. O Tarcísio, eu acho que foi a primeira pessoa que publicou um texto meu, sabe? No jornal dele, no Mambembe. Muito obrigado, Tarcísio, assim, uma pessoa muito incrível, que para São Gotardo, essa coisa de escrever, né? E uma geração que me marcou muito. Eu me lembro deles aqui, o escritório deles aqui, próximo a de Conceição, aqui na Rio Branco, sabe? Aquela juventude da época, cabeluda, sabe? Muito libertária. Eu gostava muito daquilo, sabe? Essa coisa aberta que eles eram, né? E o Antônio de Pádua, o Apis, para mim, é o meu irmão mais velho. Sempre foi assim. E ele não dá moleza,
sabe? O Antônio nunca deu moleza. Se escreveu uma bobagem, eu sacaneio o tempo inteiro e ri de você, sabe? O Antônio é muito sarcástico, sempre foi, sabe? Então, assim, eu comecei a escrever por ali e eu resolvi fazer uns murais. Eu fazia uns mural, assim, eu fazia um quadro, assim, pregava uma coisa nele, fazia meus poemas e pregava lá. E naquela época também, na minha juventude, uma coisa muito bacana, é que as praças eram cheias. Os anos 80, né? Rock brasileiro, essa coisa assim, né? Tão incrível. Então as praças eram cheias de gente, era uma movimentação. Eu falei, tem que fazer alguma coisa. E a gente sempre quis fazer essa coisa cultural, né? De trabalhar mais esse lado aí, de ter não ir só para a praça tomar cachaça, a gente queria, como diz os Titãs lá, né? Aquela música comida, né? A gente não quer só comida, quer diversão e arte, né? Sim. Então isso pra gente era bem presente. Aí eu fiz esse mural, o Tarcísio também me ajudou, assim, teve essa boa vontade comigo de publicar junto com o cara que está começando, essas coisas assim. Até que eu fiz uma revista, 6 números, que eu falo que são 6 números encalhados do calo, que era uma revista de montagem, que é uma coisa que eu adoro fazer, assim. E na época, né, no analógico, era com a tesoura mesmo que a gente recortava. Não tinha tesoura dentro de computador, que hoje em dia é tão fácil fazer, né? Mas aí eu fiz 6 números dessa calo e tive colaboradores fora de série, sabe? Assim, o Edson, o Edinho, o Tarcísio, o Júlio, Sérgio Bueno, Emília Mendes, sabe? Quem mais? O Zezé, o Júlio Prados, o Tarcísio, o Apes, sabe? Foram tantas pessoas que publicaram num fanzine todo pop, sabe? Assim, nesse ponto tem que agradecer o Davi Sato, que me ajudava a xerocar, né? Essa coisa que eu sempre amei demais dos anos 70, essa coisa artesanal de fazer, sabe? De fazer com as próprias mãos, sabe? Não passar por essa coisa de gráfica, não ter um patrão para você escrever, sabe? Porque em algumas coisas eu até aceito uma certa intromissão, mas na minha literatura eu não aceito de jeito nenhum, que eu acho que aí tem que ser, eu acho que talvez a arte mais honesta que a gente tem da palavra, sabe? Porque ela é muito foda né? E a revista, ela me dava essa liberdade de eu fazer aquilo. Apesar de eu ter tido problemas com a polícia, por exemplo, com o juiz, com o padre, por questões morais, por tanta liberdade que a gente trabalhou, mas que valeu muito a pena. Hoje eu acho que todo mundo ri disso, sabe? Assim, eu me encontrei depois, o Padre Ferreira uma vez, eu fiz uma sátira para ele, e eu pensei que o trem ia ficar feio, sabe? Mas depois nós dois rimos tanto disso, porque era muito ingênuo, muito brincadeira daquilo. Sabe? E depois dessas revistas veio esse fenômeno fantástico da internet, onde eu acho que eu me exercito e que consegui um público muito amigo, sabe? Assim, e é onde eu gosto, assim, eu percebi, por exemplo, na pandemia, eu vi que eu gosto de contar casos, porque eu queria alegrar as pessoas, sentia que as pessoas estavam ali, e eu percebi também que a minha vida tem coisa muito engraçada, muito, sabe, que, né, as coisas que me acontecem às vezes, que são assim, sou muito esquecido, muito desdeixado, então, isso acabou também me criando um espaço muito bacana. Eu fiz a Lero Lero, foi uma revista que durou 1 ano e tanto, também com outras colaborações interessantes. E agora eu faço na minha própria página, sabe? E estou agora, né, buscando esse grupo do Almanac Confusão, a gente tentar juntar pessoas afins que gostem de fazer cultura para poder fazer as coisas, o teatro, a música, continuar. Porque isso eu acho realmente fora de série. As coisas não podem parar, né? Sim. Você não pode se assentar sobre um trono, ele apodrece, parece, sabe? É uma coisa... A vida é movimento, né? Isso é... Então, essa coisa aí da literatura para mim. Hudson, com relação à música, você é muito exigente, mas você poderia dar uma palhinha pra gente? Nossa, eu tô ensaiando, mas estou muito vergonhoso com isso, mas vou tentar. Então vamos lá. Com a boca seca, nossa. O que você vai trazer aí para nós? Vou pegar uma música aqui, eu preparei uma música.
Minha memória musical também é muito triste, porque eu não guardo muitas letras direito, às vezes não guardo melodia, sabe? Eu estou estudando, isso é uma coisa que eu aprendi na vida que eu acho que a gente tem que estudar, né? Tem que estudar, eu gosto de estudar a minha maneira, então a música é uma delas. E aí eu preparei aqui uma música, só um instantinho, deixa eu ver se meu violão está afinado. Essa coisa do violão afinado, eu mais o Zezé tem uma história muito boa com isso, sabe? Conta pra nós. Aí igual eles falam do Jimi Hendrix, diz que o Jimi Hendrix até que ele afinava o violão, os caras saíam, tomavam porre, é difícil. Sinto assim também. Mas a gente já fez serenata que gastava 15 minutos até que afinasse um violão. Aí você imagina, se a dama já não aguentava escutar aquilo, imagina o pai dela, né? Pensa. 15 minutos escutando o cara afinar o violão. E o interessante é que a gente foi uma geração muito punk, eu acho, assim, isso... A gente foi criado na época do punk e eu nem sabia, depois fiquei sabendo isso depois de um certo tempo, mas a gente gostava muito de aprontar. Eu lembro que o meu Zezé chegou um momento que a gente fazia serenata e ficava só fazendo isso, para ficar quebrando aquele paradigma da beleza. Será que música que vem aí, hein? Mas eu escolhi uma música muito antiga e por isso que eu acho que a minha vida tem essa diversidade, eu gosto muito disso, porque eu falo de punk, mas eu quero cantar uma música do Noel Rosa. Os Três Apitos do Noel Rosa, que eu conheci na voz da Maria Bethânia, e eu gosto muito dessa música aqui. Então eu vou tentar cantar aqui, vocês não reparam não que eu estou um pouco agitado, muito nervoso, porque ficar desse lado de cá da câmera é difícil, não sabia que era assim não. A gente tem que experimentar dos dois lados da questão. O violão deu uma coisinha aqui natural. Então, Marilene, eu quero cantar essa música. Até escolhi essa música, achei muito interessante, que é uma música... Noel Rosa é um poeta da vila, como as pessoas falam, né? De Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E ele é um cara que eu admiro muito porque ele criou uma música muito social, isso me interessa muito, assim, sabe? Essa coisa de eu te amo, você me ama, é muito bonito isso, mas eu vejo assim, que ele tem uma presença na letra dele, no jeito dele fazer, que é muito moderno, apesar de ser um músico lá dos anos 30, por aí. Então, assim, eu acho maravilhoso isso. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui, meu Deus. Fica à vontade. E vocês também gostam muito dessa música? Então, essa música dá pra ela. Quando o apito da fábrica de tecido vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, mas você anda sem dúvida bem zangada e está interessada em fingir que não me vê.
de uma chaminé de barro. Qualquer um atende ao grito tão aflito da buzina do meu carro. Você no inverno, sem meias vai pro trabalho. Não faz fé com agasalho, nem no frio você crê. Mas você é mesmo artigo que não se imita. Quando a fábrica apita, faz reclame de você. Nos meus olhos você lê que eu sofro cruelmente com ciúmes do gerente impertinente que dá ordens a você. Sou do sereno, poeta muito soturno, vou virar guarda noturno. E você sabe por quê? Mas você não sabe que enquanto você faz pano, faço junto do piano esses versos pra você. Que show! Nossa, Noel Rosa tá felicíssimo. Que interpretação maravilhosa. Obrigado, obrigado. Muito bom, gostei muito. Tenho certeza que os nossos telespectadores também. Muito bom. Tem que se apresentar mais para nós apreciarmos, Hudson. Tem sim, viu, Marilene? Tem muito caminho para andar. E acho que esse momento aqui é para resgatar exatamente isso, né? Essas várias manifestações da linguagem que toca tão fundo a gente e que é tão necessária nesse momento que nós estamos vivendo e faz parte da necessidade humana. A arte como o Titãs disse, né? É um alimento. E esse resgate, esse programa veio exatamente para isso, né, Hudson? Para poder dar essa abertura para as pessoas. Tanto como participantes, como, né, telespectadores. Exatamente. O Almanaque Confusão, sabe, eu sempre gostei muito desse nome, nesse sentido, né? Daquele almanaque do Biotônico Fontoura, que reúne todas as coisas, né? Reúne uma folhinha mariana, essas coisas. Ao mesmo tempo tem um poema, tem uma foto. Eu acho que isso é pegar esse apanhado de tudo, né? Da cidade, fazer um retrato da cidade, revelar as pessoas. Né? Você é bem eclético. Eu gosto de me aventurar, né, nas coisas assim, apesar daquilo que eu te disse. Eu acho assim, que para certas coisas eu não me sinto maduro como eu quero, sabe? Eu tenho certa vergonha de me apresentar como músico, assim, porque eu não sei, acho que ainda falta muito ainda. Para mim é até um desafio hoje tocar realmente, que não sou muito de tocar em público, não. Hudson, em termos assim da arte, né? Você faz o quê? Você pinta, canta, escreve, toca, tudo?
Como que Eu é? brinco com a Dona Rosa que até tentar pintar, eu tentei pintar lá de Dona Rosa Canaema, mas nossa, eu falo com ela que foi o único rio que congelou no meio do rio, não foi nem uma água para frente. Que eu fui pintar uma paisagem assim de um gelo que derretia assim e vinha no rio. Eu só comecei ela, cheguei até no rio aqui e não voltei. Então, assim, eu não tive essa parte. Mas assim, eu acho que eu gosto muito de escrever, adoro escrever, eu acho que é uma coisa que me liberta muito mesmo, assim, sabe? É um veio que eu acho talvez um dos mais incríveis. Tenho muita vontade de me dedicar mesmo a estudar a música, né? Às vezes até me sinto assim meio sem saber muito, mas eu sinto o prazer que o tanto que eu vou evoluindo, sabe? Essa coisa na música ela é incrível demais. Eu acho que os músicos sabem disso, essa capacidade que a gente tem de falar através dos sons assim melódicos, né? Ou não, né? É muito bacana. E essa parte de TV também, assim, eu amo demais fazer, tenho aprendido. E meu sonho é fazer documentários a partir desse momento, assim. Eu aprendi um pouco, minha filha Alice me ajuda muito nesse ponto, me ajudando nos projetos culturais. E a gente conseguiu passar alguns no Fundo Estadual de Cultura, agora na Lei Aldir Blanc. Então, assim, é um veio que eu amo demais, porque te dá muita liberdade para você trabalhar a criatividade, sabe? Que é uma coisa que eu acho que falta muito, talvez, em São Gotardo e na minha pessoa também, assim, mais capacidade de captar recursos para fazer o trabalho de vídeo, mesmo de produzir músicas. Eu tenho muita vontade, quero criar um estúdio musical aqui na SGTV, para me poder gravar as pessoas, sabe, assim, com fidelidade, com qualidade, né? Morro de vontade de gravar as meninas lá do Papagaio cantando, sabe, assim, acho bonito demais, aqui com as vozes. Eu me lembro, eu gosto muito de contar casos, não sei se, acho que é a primeira entrevista, até já perdi o tempo, mas quando o Milton Nascimento veio em São Gotardo, ele era muito amigo da Ana Lúcia, a Ana Lúcia falou com a Antoinette, e que eu fui o responsável por levar as pessoas que ele queria escutar. Ele estava muito doente na época, ele tinha tido um problema, parece, do coração, uma coisa operada, e ele queria escutar, era a folia de São Gotardo. Ele foi lá no Clube Campestre, mas não deu um papo para ninguém não. Mas na hora que ele foi na folia, que ele ouviu as meninas cantando, e os tambores soando, esse Milton chorou. Foi um negócio muito bonito. Então, assim, eu percebo isso. Eu vejo que aqui em São Gotardo nós temos uma arte muito bonita no Congado, sabe, nas folias de reis, pessoas que tocam muito, que estão por aí sem o devido valor. Então eu tenho muita vontade de fazer um estúdio, gravar esses sons, da mesma forma que eu faço a TV. Eu até acredito que no futuro eu espero me dedicar mais a esse projeto, sabe? Assim. E também esse projeto de documentário, assim, tem me atraído muito. Hudson, há pessoas que digam, né, que essa mudança de mentalidade trazida pela tecnologia, ela vai provocar um rompimento da maneira de se fazer cultura. Como que você vê isso? Olha, eu acho que já promoveu, para ser sincero. Eu acho que a cultura ela já faz parte dessa coisa tecnológica, né? Mas um cara uma vez em Brasília, uma vez que a gente foi lá, muitos anos atrás, ele falou uma coisa muito interessante, que com o passar dos anos, isso ainda era a década de 90, então ele falou isso antes do ano 2000, que a gente achava que o ano 2000 ia assim, sabe, o homem nem ia para Marte, não, o homem ia para Saturno, um negócio assim, né? Uhum. Que a coisa, nós traduzimos, o mundo vai acabar, nós vamos para não sei aonde. Então eu falava o seguinte, eu acho que vai ter muito veículo no futuro, muito veículo. Você vai poder, todo mundo vai poder filmar, todo mundo vai poder falar, vai ter muito lugar para expor isso. Mas como sempre, o que vai faltar é conteúdo. Sabe, eu nunca esqueci isso, porque realmente assim, a gente tem muita ferramenta agora para fazer arte, né, cara? A gente pode usar a internet. Antes, para me publicar uma revista, eu gastava
Eu lembro uma vez que fiz um orçamento, uma revista ficava em R$ 3.500. Quase que inviável. E na época, para mim, foi inviável fazer uma revista cultural de São Gotardo. Agora não, para você poder fazer uma revista na internet, você tem um espaço praticamente gratuito, um bom programador, você consegue fazer uma revista digital super bem, fica extremamente bonita, atinge muito mais gente, né? Mas aí volta a velha história. O que vale mesmo é o conteúdo, porque material tem demais, mas porcaria também tem demais, né? E assim, é aí que tá, né? Você fazer uma coisa boa, uma coisa madura, é complexo. Hudson, fala um pouquinho para nós do Hudson do passado, do presente e do futuro. Como que você, né, vê essa trajetória sua, quando você se olha hoje, como que você vê tudo isso e você projeta para o futuro? Olha, eu acho que o Hudson do passado, do presente, do futuro, eu tenho um grande orgulho de não ter deixado minha rebeldia em momento nenhum. Eu acho que eu continuo inquieto. Eu me lembro que o Ezra Pound, que é um poeta norte-americano, né, fora de série, escreveu os cantos, um incrível trabalho dele, apesar de um posicionamento político um pouco esquisito. Mas assim, ele falava uma coisa: o maior conselho que existe nas coisas é a curiosidade. Quando a gente perde a curiosidade, parece que acabou tudo. Tem mais essa coisa de criatividade, a curiosidade, né? A imaginação. Então acho que isso, aquele Hudson lá do comecinho de criança, de sair, de fazer as coisas, ele sobreviveu ao adolescente que fez o seu mural, fez sua revista, sobreviveu ao Hudson maduro que criou uma TV junto com os amigos, e parece que ele está junto de mim ainda nesse momento que eu estou chegando aí aos 60 anos de idade. Eu me sinto assim, sabe, num período extremamente criativo da minha vida, sabe, bem mais maduro para tudo, com grandes projetos para fazer, cara. Então eu acho assim que essa linha, ela me persistiu junto comigo, sabe, assim, de manter as coisas com criatividade. E por isso que eu acho que quando eu olho para o futuro, e se é que eu olho, eu acho que eu até não olho muito para o futuro assim não, mas eu tenho essa coisa no presente, sou inquieto realmente, acho que eu herdei isso de minha avó, Dona Alta e Dona Elce, estava falando isso com o Sr. Isaías lá no Gordura, que os Melos são, os Alves Rodrigues ali da minha avó principalmente, nossa, o tempo inteiro, minha avó era assim. Quando ela estava fazendo um queijo, ela estava fazendo um doce, ela estava limpando um canteiro, ela estava fazendo uma coisa, ela estava bordando. Minha mãe também é assim. Se ela faz coisas o dia inteiro, ela não quieta, ela não sossega. Eu acho que eu tenho isso. Eu tenho muito orgulho disso, para ser sincero, sabe? Assim, de ser inquieto, de produzir material, sabe? Não ficar dourando a pílula, sabe? Aquela coisa. Eu gosto dessas coisas, eu gosto de fazer o barato e vai embora. Então eu acho que, vamos dizer, graças a Deus estou vivo. Uhum. E tem alguma coisa assim nessa trajetória sua que você se arrependa? Você fala assim, puxa, não podia ter sido assim? Ah, claro, tem muita coisa que eu errei muito na minha vida, acho que todo mundo erra, mas assim, o que a gente precisa não é bem o do arrependimento, né? É de você ver que você deu uma bobeira, você errou, e aí você precisa consertar, né? Então, assim, tem muita coisa hoje em dia que eu vejo, que eu fui ingênuo, que eu fiz errado com as pessoas, que eu não agi bem, sabe? Com as pessoas, comigo mesmo, sabe? Tem períodos que eu tive doente, nem sabia, sabe? Com coisa na minha cabeça demais. Mas, assim, eu não me arrependo de como as coisas aconteceram. Eu acho que eu aprendi essa coisa que eu te falei mais cedo, a não culpar os outros, assim, sabe? Eu acho que é uma trajetória mesmo, sabe? Eu graças a Deus, ela me fez, de alguma forma, ser o que eu sou. O lado bom e o lado ruim, né? Assim, das coisas. Esse negócio de ter mudado para BH, eu sinto assim, minha mãe sempre me falou isso.
eu acho que na época eu não sabia que isso ia acontecer, porque né, você ficou sozinho. Nossa, era tudo que eu queria. Mas também eram coisas que eu não sabia que iriam acontecer, tão fortes, né? Então você vai às vezes de peito aberto, mas a gente tem que ter uma... Mas parece que Deus também leva a gente, né? Assim, quando você está com o coração aberto. Mas se a gente puder ser um pouquinho sensato, é bom. Hudson, fala para nós um pouquinho assim das obras literárias que você gosta, o tipo de música. Cita para nós alguns autores, alguns músicos, alguns compositores que você aprecia, além de Noel Rosa. Certo. Bom, na música, eu gosto muito da música popular. Adoro música popular. Eu acho que o Noel Rosa, eu gosto desde ali o Pixinguinha, sabe? O Ismael Silva, essa geração é incrível demais. O Amartine Baba, essa geração é muito da pesada, sabe? E depois, com o passar dos anos, onde eu conheço mais, que é o Chico Buarque, o Caetano Veloso, o Tom Jobim, né, cara? É uma coisa. O Villa-Lobos, né? É um universo brasileiro que poucos países têm essa riqueza, né? Eu vejo isso, por exemplo, eu adoro a música norte-americana, sabe, os blues, o rock and roll é minha praia, né? Os Beatles, os Stones, Jimi Hendrix, todo esse pessoal que, sabe, lutou contra a caretice, contra, sabe, que tornou o mundo moderno de alguma forma, sabe, com seu sacrifício artístico, né? E eu gosto muito disso, assim. Eu tive uma grande sorte na minha vida, que eu tive muitas pessoas que eu fui amigo de pessoas mais velhas de alguma forma. Eu tenho um grande amigo na Holanda, o Alexandre, que trouxe para mim uma vez 60 fitas da Holanda nos anos 80. Então, assim, sabe que você está sentado aqui, uma pessoa chega e fala assim, eu vou deixar essas fitas aqui com você para você escutar. Sabe, eu olhava pro cara assim, fazia, esse sujeito ele é de verdade. Sabe? Então eu conheci o Velvet Underground, sabe, assim, o Traffic. E eu já, quando jovem, já conheci o Black Sabbath, o Led Zeppelin, essas coisas tudo. Mas a música africana, assim, que eu amo de coração, que as pessoas precisavam de ouvir, ela é incrível, a música africana moderna, sabe? Ela é uma música, não é só tambor a África tem cantos enormes, coisa muito bonita. Tem a música do Saara, é maravilhosa, sabe? Assim, eu tenho muita curiosidade nesse sentido, da música japonesa, eu busco tudo para mim fazer esse caldeirão, sabe? Então eu gosto, como alguém fala, a música ela é uma só, a música boa, sabe? O resto tem nada a ver, mas a música não importa o seu estilo. Eu não sou muito chegado em música sertaneja, moderna, não é muito minha praia, sabe, assim, essa música sertaneja. Mas tem coisa boa também, sabe, é só a gente filtrar. O rap tem coisa muito boa, o rap é demais também. O próprio funk brasileiro tem coisa muito bacana. Existe muito preconceito, porque as pessoas julgam as coisas só as que elas estão ouvindo. Mas se você for no Spotify, se você for nas bibliotecas de música, você vai ver que tem material incrível, né? Agora, na literatura, eu gostaria até de citar, né, São Gotardo, que a Pacatatu, para mim, foi o Bruce Lee da história, sabe? Fala para o pessoal um pouquinho o que é Pacatatu, porque muita gente nem sabe, né, o que é. Fala um pouquinho para nós sobre isso. A Pacatatu foi uma revista dos anos 70, feita pelo Apes, o Júlio Prados, o Tarcísio, o Paulinho Assunção, o Batista, que inclusive tem imagem deles aí na abertura do almanac. Fiz questão de colocar, de a gente editar esse material. E essa geração, assim, abriu a cabeça aqui de São Gotardo. Acho que ela é a geração alternativa, né? Porque existe uma literatura em São Gotardo muito oficial, Sou Juquinha Carneiro, e ela faz parte também, é importantíssima. Dr. Zé Pessoa, são pessoas muito importantes. Mas para mim a Pacatatu é um suprassumo, porque eu acho que ela é muito mais sincera, ela me toca muito mais fundo, ela não tinha recursos para fazer uma revista
luxuosa, mas ela tinha conteúdo de qualidade demais. Então, assim, foi uma coisa que me abriu muito a cabeça, principalmente aquelas pessoas. E quanto à literatura, eu acho assim, os caras que me mudaram muito foi o Walt Whitman, o poeta norte-americano, que escreveu As Folhas de Relva, porque eu até sinto a influência dele no meu jeito de escrever. Ele me deu essa liberdade, ele e o Mayakovsky, eles me deram essa coisa de quebrar as rimas, sabe? De falar o que você está sentindo. E eu, por exemplo, eu não sei escrever, Marilene, um texto cursivo. Minha frase sempre acaba ali, depois ela começa aqui, acaba ali. Mas eu sinto quando a frase acabou. E não é que tem rima, mas a sonoridade das coisas, né? Então, assim, eu gosto muito dessas pessoas. O Guimarães Rosa é um cara fora de série. Essa geração mimeógrafo também me marcou muito. O Sérgio Bueno, por exemplo, teve um dia que eu fui para a casa do Sérgio Bueno, ele mora em Belo Horizonte, né? O Sérgio nessa época não estava casado ainda. Falei, Sérgio, posso ficar na sua biblioteca aqui uns dias? Me deu a chave da casa dele, eu fui para a biblioteca do Sérgio, eu li durante uns 5 dias. Uma biblioteca incrível do Sérgio, e eu me lembro dessa parte da literatura, da poesia marginal, sabe, assim, me tocava muito o Cacaz, o Francisco Alvim, sabe, que são pessoas, assim, que estão por aí, o Chacal, né? E eu já tinha chegado no Torquato Neto, que eu acho que é o príncipe aí que é outro cara, assim, que eu procuro, eu tenho até medo de ficar querendo imitar ele, porque, assim, de tanto que eu gosto da literatura, ele criou uma coisa para mim que é sagrada, essa coisa pop, pop e popular, sabe, que não tem muito bam, é um negócio mais aberto, mais livre. Não sei, eu estou falando para ir embora. Bom, o que eu percebo, assim, do que eu já li, realmente, você tem influência do Torquato Neto, assim, o jeito da escrita, né, e essa coisa da frase curta, percebe-se um ritmo muito grande no que você escreve, embora não tenha essa rima convencional. Então, a sua influência foi aí na poesia marginal. Foi, exatamente. A poesia mimeógrafo, ela me inspirou muito a fazer o mural, sabe, o fanzine. Veio daquilo de criar uma linguagem jovem, uma coisa espontânea, que não tivesse muito, né, que não tivesse muito coré-coré, como diz Dona Elsa, sabe? Assim, era uma coisa assim, que eu queria falar com as pessoas do jeito que eu falo com você, sabe? Assim, isso, eu percebi que a arte para mim é isso, não é eu ser alguma coisa enorme, não é uma coisa pequena ou simples, né? Isso acho que os mimeógrafos, a geração mimeógrafa foi muito bacana nesse ponto, né? Hudson, hoje, assim, né, a relação da SGTV com a cidade, o que você vê carência ainda? Você percebe, assim, existe um reconhecimento, não existe? O que precisa ser feito? Porque é sim um patrimônio, existe um valor histórico aqui dentro que é o único registro que nós temos. Inclusive, eu tenho certeza que tem alguns momentos, alguns períodos, que só o acervo da SGTV para nos dar esse resgate de memória. Como você vê isso, né? Você como uma pessoa que ficou firme o tempo todo, que sustentou a coisa, como que você percebe isso hoje? E fala para as pessoas, né, como que o valor dessa televisão e como que você pode resgatar isso no coração das pessoas, para as pessoas olharem para a SGTV como um patrimônio de São Gotardo. Certo, como eu te digo, eu aprendi a não botar culpa nos outros e me olhar no espelho. Eu comecei como cinegrafista na SGTV. Cinegrafista e editor. Não existia. Alguém tinha que editar. É a parte mais chata, mais trabalhosa realmente. Você ficar 4 horas vendo uma fala, mesma fala. Põe essa aqui ou não põe, o que eu faço? Porque ir lá entrevistar é gostoso. Né? Você conhece pessoas, você sabe. Parece até um trabalho mais nobre, mas o editor, esse danado sofre. Né? Porque o editor ele tem que ver o que é bom, o que é ruim, ele tem que cortar. Então, assim, eu vi que... Falei, vou encarar essa parte. Aí fui cinegrafista, fui editor. Depois pude ser repórter, fui repórter. Aí
me tornei presidente da SGTV, essa coisa. Esse dia eu estava falando com um amigo. Eu acho que agora é o momento de eu ser empresário e ser realmente o diretor-presidente e abrir espaço para a comunidade participar da SGTV, conseguir encontrar valores na cidade que possam tocar o barco da SGTV. Sabe, porque eu acho que sim, falta muito patrocínio, mas não é que é culpa das pessoas também, não. Eu acho que falta em mim essa arte de buscar recursos. Não é muito a minha praia isso, sabe? Assim, eu acabo fazendo, eu gosto de fazer, mas eu também percebo isso, que são as pedras do caminho. Eu preciso aprender a buscar recurso. Né? Eu tenho buscado esse recurso através do fundo estadual, dos editais de cultura, é um caminho que eu achei. Mas eu sinto assim que precisa dessa coisa empresarial na TV, também alguém gerir, me ajudar nesse sentido, ajudar esse GTV, sabe, e mostrar para as pessoas que é viável investir na cultura, sabe? Nesse ponto eu me sinto muito solitário, assim, e tenho deficiência nesse sentido. Eu não sou o Totonho de Mello, realmente, assim, né? De fazer bons negócios, né? E quero ser, eu estou sentindo assim que é um momento para mim em que eu gostaria muito de ver pessoas como você fazendo entrevista aqui, fazendo reportagem nas ruas, sabe? Assim, viabilizar esse projeto para pessoas que têm esse interesse de participar e também de fazer essa GTV crescer, se manter, sabe? Isso eu acho importantíssimo, assim, sabe? E mais uma vez eu digo, não é culpa do empresariado, não é culpa das pessoas, é preciso realmente amadurecer o suficiente para poder levar essa proposta e ter um conteúdo, mais uma vez eu digo, bacana para poder oferecer. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, né, Marília? Pegando um trechinho lá da música que você cantou para nós, né, que ele diz, sou poeta soturno, eu acho que nós temos a sorte de tê-lo como nosso conterrâneo aqui, que valoriza tanto essa questão da memória da nossa cidade, né, da história de um povo. Nesse viés, Hudson, como que você vê essa questão da mistura, da pluralidade de cultura que é São Gotardo? Eu costumo dizer que São Gotardo é um retrato do Brasil mesmo, porque aqui a gente tem uma pluralidade cultural enorme, né? Como que você vê isso e os espaços onde essa cultura acontece? Nossa, isso eu acho que realmente a cidade é muito rica nesse sentido, né? Nós temos o mineiro tradicional aqui, daqui é de onde você vem, né? Onde você vai. Só a gente que entende essa língua, né? Exatamente. Nós temos aqui os descendentes japoneses, né? E também agora os maranhenses, as pessoas do norte. E eu amo essa pluralidade. Porque eu acho que cidades como Matutina, Tiros, o próprio Carmo Paranaíba, elas não têm essa coisa, né? E é um caldeirão de cultura, né? A gente filmou um tempo ali no Boa Esperança, uma quadrilha junina do Maranhão, assim, que eu abri a boca. Gente, que é isso? Que show de bola, sabe? Que troço bonito. Mas eu vejo assim que, sabe, ela parou por ali, não teve. Falta isso, né? De trabalhar essas expressões, né? Eu lembro Dona Vera Shimada com Dimensão, com aqueles tambores ali, que coisa bonita, que época bonita que foi aquilo, né? Sabe, aquela taiko? Isso. Que coisa bonita, como é que pode uma cidade ter, né? Um tambor africano e um tambor japonês, né? Então, assim, eu acho que é o caminho realmente, é fortalecer essas expressões e assim, e ver que essa cidade aqui é diferenciada, né? A gente está falando mais cedo, o Guarda dos Ferreiros, né? Os ônibus que saem de lá, parece que você está lá no centro de São Paulo, né? Mas de manhãzinha ali, o bicho pega, né? Uhum. Então, Sim. assim, essa pessoal precisa de cultura, precisa de espaço para fazer isso. Espero que as pessoas oficiais que estão
nesses cargos entendam isso e botam para quebrar, né, Marilena? A gente tem aí a parte digital para poder expressar todo mundo. Tem a pandemia agora, que dó, né? De estar as ruas cheias, de ter festa, né? Sim. Hudson, é uma pena, mas o nosso tempo está acabando. Te agradeço muito, viu, por esse momento, por tudo que você transmitiu aí para nós. E espero, né, que nosso programa Almanaque da Confusão, ele traga várias personalidades da nossa cidade e seja um espaço realmente de mostrar a pluralidade cultural de São Gotardo. Muito obrigada a você que nos acompanhou. Hudson, uma boa tarde e até o próximo. Eu gostaria de avisar também a todos que nós temos, né, o Almanaque Confusão, uma semana com o professor Edson Carlos e outra semana comigo às quinta-feiras, às 5 horas. Um abraço a todos. Muito obrigado também por me dar esse espaço. Eu que agradeço. Boa tarde, Hudson. Boa tarde, Marilena.